Olha aí, né, pessoal? Em se tratando de economia chinesa, o que é ruim pode sempre piorar, né? E agora o FMI está projetando dificuldades maiores para o setor imobiliário da China. O grande motor da economia do gigante asiático nas últimas décadas já chegou a ser responsável por praticamente um terço da economia do país, mas que está terrivelmente mal das pernas. Já repercuti bastante isso aqui no canal, falei do caso da Evergrande, daquela outra empresa lá, da Country Garden, lá, enfim, outros casos semelhantes envolvidos com o setor imobiliário da China, e eu falei a respeito de como a geração de caixa era o grande problema desse setor. O pessoal não estava comprando casas, apartamentos, imóveis mais na China, esse é um grande problema, não se gera receita para essas empresas e então temos a tragédia anunciada. E agora o pessoal do FMI está projetando que a demanda por novas moradias na China pode cair de 35% a 55%. Isso aqui acontecer, esse cenário de fato tiver lugar, meu amigo, a economia da China vai por água abaixo. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse cenário, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Essa é uma estimativa para a próxima década, né? Os próximos 10 anos, então, né? Algo que vai ser medido ao longo dos anos, né? Ou seja, comparando-se agora com o final de uma década no futuro, haverá uma queda nesse patamar aqui na demanda por novas moradias lá na China, né? Então, ainda haverá demanda, o pessoal ainda vai comprar e tudo mais, só que num ímpeto muito menor. E aí, você tem aquele cenário problemático que a gente já conhece muito bem, a questão do alto endividamento das empresas do setor imobiliário, que já estão dando calote. A Evergrande aí teve a sua falência decretada por Hong Kong, realmente uma coisa impressionante, né? E muita gente vai perder dinheiro nessa história aí, pessoas que investiram nesse setor imobiliário imaginando que ele seria too big to fail lá na China, né? Grande demais para quebrar, para falir, e talvez a coisa não seja bem assim porque o governo da China não tenha recursos suficientes para bancar essa história e evitar a bancarrota, né? Mas de acordo com esse relatório apresentado ontem aí em nível global pelo FMI, no dia 2, na sexta-feira, estou gravando isso aqui no dia 3, no sábado, né? Provavelmente o crescimento econômico da China vai ser bastante impactado por conta desse cenário de redução aí, né, no setor imobiliário até aí 55%, seria uma coisa terrível, com certeza, né? Então é importante lembrar que percentuais nos enganam, é claro. Isso aqui se trata de uma queda de praticamente metade do patamar atual de demandas, né? Então, se caiu pela metade, o crescimento para que, de fato, volte ao patamar atual tem que ser de 100%, né? E se caiu 50%, para voltar no mesmo patamar tem que subir 100%. Ou seja, é difícil reverter isso aí, ainda que no longo prazo. E com uma economia tão cambaleante como a da China, temos acompanhado isso, né? Então, o FMI fez essa previsão e, de acordo com o fundo, né, esse cenário vai ocorrer em razão de uma queda em novas construções. Isso já está acontecendo aqui, o número de imóveis construídos está diminuindo e também um grande inventário de propriedades inacabadas ou vagas. Aquela história lá dos prédios desmoronando e tudo mais, tem uma cidade lá inteira na Malásia que a Evergrande, eu acho que construiu, ou a Country Garden, não me lembro agora, mas, assim, uma cidade projetada para ter 1 milhão de pessoas numa ilha lá e tudo mais, e vive, sei lá, 10 mil pessoas na cidade. Realmente, uma cidade fantasma, construída para absolutamente nada. E tem um monte de prédios na China, assim, também, cidades inteiras lá, inclusive, que tem um índice de ocupação muito baixo. Foram construídas para fomentar o setor imobiliário ao longo dos anos, dar aquela impressão do PIB crescendo e tudo mais, só que a realidade sempre bate a porta, né? E existe uma estimativa de, eu não lembro agora quantos metros quadrados, acho que são 6 milhões de metros quadrados de imóveis em construção na China nesse momento, que a gente nem sabe se vão ser quitados de fato, porque realmente, se eles vão ser acabados, até porque a coisa realmente está muito ruim, né? Então, o FMI projeta aqui que essa demanda em queda vai dificultar o pessoal absorver o excesso de inventário, aí, prolongando o ajuste no médio prazo e pesando sobre o crescimento, né? Eu fiz aqui trouxe o texto de uma previsão aqui,
a respeito do crescimento econômico da China, aliás, do decréscimo da economia da China, imagina-se que vai levar pelo menos 10 anos para que o atual cenário imobiliário seja equalizado, né? Ou seja, a quantidade de imóveis disponíveis ou em construção seja absorvido pelo mercado por meio de novos compradores para que oferta e demanda se equilibrem. Isso se der tempo de fazer esse cenário. 10 anos sem construir uma única casa na China, sem construir nada, nem um kitnet na China, para que tudo seja devidamente adquirido pelo mercado e não haja esse estoque aí ocioso de imóveis, que é um grande problema, né? Gastou-se dinheiro, recursos escassos para construir esses imóveis e não há demanda para isso. É a fórmula do fracasso econômico em qualquer lugar, né? Então, atualmente, o setor imobiliário e as indústrias representam 1/4 do PIB asiático, já chegou a ser um pouquinho maior, inclusive, ali e tudo mais, né? Temos aqui, inclusive, a postagem lá no próprio Twitter do pessoal lá do FMI, né? Isso aqui é uma reportagem em inglês, mas tem aqui a postagem do pessoal do FMI, IMF no Twitter e tudo mais, falando sobre esse cenário aqui, sobre essa questão, mostrando como a tendência de fato é que a coisa continue caindo. Aqui na atividade de propriedade tem caído dramaticamente. De fato, a coisa tende a não ser muito boa, ser muito positiva no longo prazo. Isso aqui é o que tudo indica, e os números da China demonstram isso também, né? E aí, realmente, o que acontece, o cara da China, lógico aqui, né, que é o Zhen Xingjiang aqui, que é o representante da China no FMI, discorda disso, falou que esse cenário de queda de 50% em novas moradias superestima o possível declínio de mercado aí e tudo mais, e a demanda vai continuar grande no país e o apoio político vai entrar em ação para salvar a pátria. E o Chapolin do Partido Comunista da China vai entrar em ação para evitar a queda aqui totalmente, né? Ele disse que isso é muito improvável de acontecer, questionou de fato questionou os números do FMI e tudo mais, né? Então, o pessoal resume aqui que o setor imobiliário da China cresceu muito nas últimas décadas, carregou a economia nas costas, o PIB, né, foi muito importante para apresentar o resultado do crescimento econômico da China, tão invejável pelo mundo de forma geral e aí tudo mais, né? E as autoridades afirmaram o seguinte, né, que as casas no país são para morar, não para especulação. Só que a coisa, de fato, se mostrou um grande problema. Lá em 2010, ou seja, já tem aí algum tempo que o cenário não estava muito adequado, né? O FMI afirmou, já naquela época, então, que a participação desse setor no PIB do país estava próxima ou acima dos níveis de pico de booms imobiliários em outros países no passado. Aquela história, né? A gente já viu esse filme acontecendo antes e não foi bonito. Provavelmente nenhum outro cenário, talvez nos Estados Unidos, né? Mas fora isso, nenhum outro cenário com um percentual tão grande de participação na economia aí, né? Então, de fato, aqui o relatório do FMI diz que a grande correção no mercado imobiliário, depois ali do governo fazer todos aqueles esforços, inclusive financeiros lá em 2020 e 2021, era necessária e precisa continuar. Eles tratam a questão, então, como uma correção do mercado. O que é verdade, é o tal dos 10 anos que eu falei que vai levar para que esse mercado, de fato, fique saneado e esses excessos, esses abusos aí, tenham seu preço cobrado. Toda vez que um investimento ruim é feito, ele representa prejuízo para a sociedade como um todo, o mercado vai lá e arruma isso. O que acontece quando você tem um estado muito grande, muito interventor como o chinês, aquela coisa centralizada do planejamento comunista, é que esse tipo de distorção acaba sendo elevado ao quadrado, ao cubo, sei lá, à 10ª potência. Então, os impactos disso no momento de correção são muito maiores. Se a China fosse um país livre, com um livre mercado de fato, poderia até ter havido algum grau de bolha, de formação de bolha no setor imobiliário, país que tinha muita coisa para se construir, é verdade. Só que rapidamente o mercado iria identificar isso, iria derrubar os preços e fazer as coisas voltarem para os lugares. Uma outra empresa ia acabar falindo, é claro, mas o mercado como um todo iria se estabilizar da forma correta. O que o governo chinês fez, o Partido Comunista fez, principalmente depois da era Xi Jinping, foi dobrar a aposta, triplicar a aposta, mantendo esse setor artificialmente
inflacionado por meio de injeção de recursos e incentivos diversos. O que acontece agora é que essa política centralizadora intervencionista está cobrando o seu preço com certeza, né? E, de fato, aí, o governo tem se esforçado para realmente evitar esse colapso, só que a coisa realmente está longe de conseguir ser feita. Houve entrada do governo chinês na Bolsa de Valores para evitar uma debandada ali nas principais bolsas, mas mesmo assim a coisa não parece muito promissora e os problemas têm se acumulado cada vez mais. Se de fato houver essa queda aqui na demanda por novos imóveis durante os próximos 10 anos, conforme prevê o FMI, as coisas não vão ficar muito bonitas para a China e também não vão ficar boas, não vão ficar atraentes, empolgantes, promissoras para quem depende muito da China, como o Brasil, né? Não prevemos um bom período pela frente, mas vamos aguardar o desenrolar desse cenário, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.